Essa é a figura de um frei chamado Tomás de Torquemada, um sanguinário. Matou gente pra caramba, ordenou a morte de muita gente, tá? Em função dessa briga dele contra os judeus e contra os muçulmanos, especialmente contra os judeus. Tá? Então, Espanha e Portugal partem primeiro na expansão marítima, ligada a essa consolidação precoce. E uma ideia para fechar, Adelano, só ideia para fechar. Observa que é uma guerra que foi a articuladora da formação desses dois primeiros estados. Na medida que você passa a ter um inimigo comum, isso junta o povo. Isso. Que você passa a ter uma religião comum, isso junta o povo. Quando você passa a ter quem organize e quem combate nas linhas de frente, que vai ser a nobreza, organizando, liderando e combatendo. Isso organiza. Então você imagina que se eu estou reconquistando terra, quem vai ter essas terras são os nobres. Se eu estou reconquistando essas terras, são os fiéis que é a Igreja Católica. Então tudo vai se articulando para uma nova formatação. Deixa eu dar uma dica aqui, se você gosta de assistir uma série, a televisão espanhola produziu uns 3, 4 anos atrás uma série chamada Isabel, a Rainha de Castela, que conta a história, né, da formação do Estado espanhol. Essa série está sendo exibida novamente no canal Mais, todo dia, a 1h da tarde. Todo dia, 1h da tarde, agora nessa quarentena, eu estou lá revendo Isabel, a Rainha de Castela. Vale muito a pena conferir. Ok? Agora vamos lá, então vamos começar a correção do exercício aqui. Ó. Isso aí. A correção dos exercícios desse capítulo, para a gente concluir. Vamos lá, então. Módulo 3, né, moçada? Está lá na página 32 da sua apostila. Vamos lá, vamos de primeiro? Vamos lá. Exercício de aprendizagem, página 32. Após ter conseguido retirar a nobreza do poder político que ela detinha, enquanto ordem, os soberanos a atraíram para a corte e lhe atribuíram funções políticas e diplomáticas. Gente, olha que coisa importante, né, Ronde? Ele retirou da nobreza o poder político, porque o poder agora centraliza-se nele. Mas ele não abandona a nobreza, pelo contrário, atrai essa nobreza para a sua corte, porque ele precisa do apoio dessa nobreza e atribui a ela funções dentro do Estado, garante a ela privilégios, aquilo que a gente falou na explicação. Só de curiosidade, essa ideia de atrair a nobreza para a corte também segue um outro ditado, né? Tem seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Sim. Se você traz a alta nobreza e as pessoas mais importantes para morar do lado do rei, você controla. Você vai ver Versalhes, o palácio, você vai ver, por exemplo, o nosso sanguinário outro Stalin. O Stalin fez os prédios do governo onde ele tinha acesso a todas as pessoas ali. Então, às vezes, morar perto do rei você acha que é um privilégio, mas você está se vivendo num BBB daquele bonito. Frase atribuída à ordem de Max Weber: política como vocação refere-se ao processo no Ocidente. De quê? Então, o camarada está falando da transição da idade média para a idade moderna, do feudalismo. A primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Essa questão, gente, ela pode parecer fácil, mas não é não, porque ela exigia do candidato lá na prova do Veste localizar no tempo. E aí o que o Rand falou, é na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. É a formação do Estado Nacional Moderno. São as transições que os vestibulares quase sempre querem. Aí tá aí, ó, destruição da dominação social da nobreza na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Você não tem a destruição da dominação social. Ó, o que vai acabar acontecendo? Vamos lá ver, cadê dela? Permitiu ao Estado dominar politicamente a nobreza exatamente na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, politicamente, a nobreza agora está sob controle do Estado. Nesse momento, a passagem da Idade Média para a Moderna. É fundamental você localizar no tempo. Então, ó, tá errada essa, porque destruiu a dominação social da nobreza? Não, ela continua sendo utilizada como instrumento de domínio pelo rei. Mas a nobreza é efetiva isso. Estabeleceu a dominação social da nobreza na passagem da idade... Da antiguidade. Aí, você marcou isso aqui, meu velho? 1000 anos atrás. Você marcou isso aqui, meu Adelado? Você pode dar tchau, né? Letra C. Fez a nobreza uma ordem privilegiada? Ela era uma ordem privilegiada. Na passagem da alta para a baixa Idade Média? Não. No final da Idade Média, na passagem da Idade Média para a moderna. Ela se tornou, ela era uma ordem privilegiada e continuou sendo uma ordem privilegiada. Mas o momento histórico não foi esse. Conservou os privilégios políticos da nobreza? Não. Como a Adelano já acabou de falar, agora quem tem poder político é o rei, ela não tem... Ela tem poder, privilégio de ordem, isenções, rendas, pensões, cargos diplomáticos, mas o poder político se concentra no monarca. Na mão do rei. Beleza? Vamos lá então.
Aí no comentário. É. A número 2. Olha lá. O rei espanhol Afonso X, o Sábio, na sua obra El Libro de Ajedrez, não, como é que é? Ajedrez. Simula por meio de uma partida de xadrez, ajedrez é xadrez em espanhol, os conflitos entre os cristãos e os mouros. Olha lá, a guerra da reconquista, conflito entre cristãos e mouros. Tais conflitos devem ser entendidos em que contexto? Olha a letra A. Da expansão muçulmana para o Oriente? Não, a expansão muçulmana para o Ocidente. Isso é que quando você falou de cruzada, eu não tenho ideia de uma cruzada, porque é quando os mouros, pelo Estreito de Gibraltar, no norte da África, entraram na Península Ibérica. Então, para quem tem dificuldade, lembra que o Ocidente é onde que o Sol nasce, no Oriente ou no Ocidente? Sacou? Pra você ter uma leve ideia. Então, se o Camada saiu lá da Ásia e veio para a Europa, é no sentido contrário, beleza? Das guerras púnicas. Não. Isso aqui Roma, né, gente? A guerra dos romanos contra os cartagineses. Marcou isso aqui, dá tchau, hein? Dá tchau. Letra C, Ronde, vê aí. Das cruzadas, quando cristãos, pela força, retomaram o Estreito de Gibraltar, que estavam sob domínio mouro. Também não. Essa causa dúvida na galera. Das heresias medievais, quando o poder eclesiástico foi ameaçado pela concentração do poder burguês. A letra E. Letra E. Da reconquista que praticamente varreu as terras ibéricas a presença do elemento não cristão. Bota isso na cachola, moçada, e não esquece. Guerra da Reconquista é o contexto da expulsão dos mouros da Península Ibérica, fundamental na formação do Estado espanhol e português. Se você lembra disso, você não erra questões desse tipo. E se falar que é o movimento cruzadístico, como o Adelardo disse, ocidental. No Ocidente, porque é uma guerra contra o Islã. Isso aí. No Ocidente, não e no Oriente. Quando as cruzadas que são as originais, elas são para o Oriente. Jerusalém. Beleza? Show de bola. Vamos lá. A terceira. Então tá aí, deixa eu dar aquele printzão e copiar, beleza? Vamos para a terceira. Por favor. No processo de formação... Essa nós fizemos. nós fizemos. Essas nós fizemos no durante a acho correção. que a gente pode passar, né? Letra C. Aborda os aspectos relativos à formação dos Estados nacionais. Beleza. Vamos lá então. No processo de formação das monarquias nacionais europeias, o desenvolvimento do comércio e das cidades. Ó. Isso aqui, entenda, a burguesia, hein? Comércio, cidade, burguesia. E de novo está transitando de um modelo que antes era um modelo à base de troca e rural, agrícola, para uma vida mais em cidade e mais comercial, beleza? Então, nesse processo de formação, a letra A, onde? Lê aí. Criou a necessidade de centralização do poder para unificar os tributos, as moedas, os pesos, medidas, as leis e mesmo a língua. Olha aí. Ok? Olha a resposta. Você nem lê as outras, né? Resumo de tudo. Essa aí, os interesses da burguesia citadina em apoiar essa centralização para que o rei lhe garantisse esses facilitadores. Letra B não pode. Ocorreu sobre luta de interesse que aliou a burguesia, a igreja, os artesãos e os servos contra o rei e a nobreza. Contribuiu para que a nobreza e a burguesia impusessem uma autoridade de cunho particularista. Não, porque o rei centraliza no rei. Criou condições para que a autoridade do rei no Estado moderno fosse limitada pelo parlamento. Não. Isso aí vai ser muito depois, né? E promoveu a subordinação do poder real aos duques. Contrário. Ao contrário. Vamos lá. Essa é muito boa porque ela vai explicando uma por uma, tá, galera? Então você pode dar um print aí. É uma revisão. É uma revisão essa resposta aqui. Ela é show de bola. Dá um printzão, dá uma lida que ela é maneira, beleza? Vamos lá, Dê. Olha essa. Lá do Rio Grande do Sul, 2019. Assinale a alternativa correta sobre a chamada Guerra dos 100 Anos. 1337 e 1453, entre Inglaterra e França. Nós apenas comentamos a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, ela está inserida no contexto de formação das monarquias francesas e inglesas. Por quê? Porque ela fragilizou a nobreza da França, fragilizou a nobreza da Inglaterra, incentivou um sentimento nacional. Aquilo que você fala de que é necessário unir a nobreza em torno da figura do rei, e eles se uniram com o apoio da burguesia para favorecer a centralização política tanto na Inglaterra como na França. Então, quando você pensar na Guerra dos 100 Anos, pensa nesse contexto de crise do feudalismo e de formação das monarquias, porque desperta o nacionalismo, desperta esse sentimento nacional e fragiliza a nobreza. É como falasse assim, ó, a Guerra de Reconquista está para a formação do Estado Nacional Português e Espanhol, como a Guerra dos 100 Anos está para a formação do Estado Nacional Inglês e Francês. Então vamos lá. O conflito marcou a gradual transformação de exércitos feudais em forças militares profissionalizadas, iniciou o lento processo de decadência da aristocracia feudal nos respectivos países. Olha lá. Aí. Exércitos feudais
agora são forças militares profissionalizadas, financiadas pelo capital da burguesia, aquele monopólio da força que você falou. Ou seja, aqueles poderes dos senhores feudais, cada um com seu exército de cavaleiros, vai ficando para trás. Agora você tem um exército nacional pago pelo Estado, um exército de soldados profissionais. Isso leva a uma decadência dessa aristocracia feudal, lento o processo, a gente vem falando sempre, tá? Nesses respectivos países. E à medida que essa decadência da aristocracia feudal se consolida, o poder do rei se fortalece. E olha como que a nobreza ela vai sendo atacada e diminuída, né? Primeiro, por causa de forças do próprio rei que queria submeter a igreja. Também por causa das revoltas camponesas. E agora por causa das guerras. Então, quando você tem guerras entre feudos e feudos, entre nobrezas e entre nobrezas, você diminui numericamente muito o número dos nobres. Então, a possibilidade de você dominá-los é muito mais fácil, muito maior. Vamos à próxima? Bom, aí tem o comentário, depois você pode rever. Para a formação dos estados absolutistas europeus, a transição entre a Idade Média e a moderna não contribuiu. Não contribuiu. Isso é aquela questão tradicional, né? Tradicional, Você nem não traz isso, mas tem alguns vestibulares que ainda trazem. Então, para a formação dos estados absolutistas europeus, na transição, de novo, da Idade Média para a moderna, não contribuiu. Auxílio econômico da camada mercantil, interessado em obter proteção para as rotas comerciais e se ver livre das situações dos senhores feudais? Isso contribuiu e muito nesse auxílio. Horrores. É que nós já falamos também. Tem que ser o que não contribuiu. Letra B. Isso aqui aconteceu, galera. O apoio dos camponeses superexplorados pelos nobres que poderiam proporcionar a defesa dessa camada menos favorecida socialmente. E aí, ó? Pula a próxima. Vai a próxima. Vai a próxima. Já acendi, mas vamos lá. Retomada do direito romano, que ofereceu suporte jurídico tanto à atividade das camadas mercantis como para a centralização política. Olha, em breve nós vamos falar sobre isso, Rogério, quando a gente vai falar do renascimento cultural, e nós vamos falar que há uma retomada dos valores da antiguidade clássica. E essa retomada do direito romano, que fala de um poder que centraliza, isso é resgatado aqui no final da Idade Média pelos humanistas, no início da Idade Moderna, que vai ajudar a legitimar esse poder centralizado. Isso de fato aconteceu. Tem um monte de coisa lá, igual, por exemplo, o uti possidetis. Sim. Que é a ideia de quem possui de fato deve possuir direito, vem do direito romano. A guerra justa contra os indígenas. Se me atacou, eu posso atacar e escravizar esse cara para pagar a dívida dele. Letra D, capacidade de certos grupos da nobreza de alcançarem vitória em guerras civis, ainda que dizimando grande parcela dessa camada social. Eles se matam. Então diminui aquela camada, aquela quantidade de gente para dominar, fica muito mais fácil para o rei. Agora, voltemos à resposta que é a que não contribui. O apoio dos camponeses superexplorados pelos nobres poderiam proporcionar a defesa dessa camada menos favorecida socialmente. Nobres defender camponeses? Jamais, né? Na verdade, a situação do camponês, que não era boa durante o período feudal, continua não sendo boa no Estado moderno centralizado. Continua nem sendo hoje. Uma massa, né, absolutamente submetida ao controle das Cada roça é sempre mais ferrado. Vou falar por mim, eu sou da roça. Eu tenho uma roça lá. Os direitos trabalhistas existem desde quando no Brasil? Desde o Getúlio Vargas. Vai lá na roça e vê se tem aplicação de direito trabalhista em que lugar. Não tem lugar quase nenhum. Os caras não sabem o que é 13º, o que é férias, o que é ter um banheiro para poder trabalhar. Não tem um transporte que é fechado para carregar eles até lá. Não tem nada. Então a massa camponesa ela vem sendo explorada, mas de forma agressiva desde sempre. Vamos lá para a próxima. Beleza? Olha, essa também é uma questão que o Enem não tem esse modelo de questão, mas vestibulares mais tradicionais ainda preservam. Essa vem da PUC de Campinas. A número 1. Esse Estado continua sendo a expressão da hegemonia da nobreza, que através da reorganização estatal reforça a sua dominação sobre a massa camponesa. Acabamos de falar isso. Acabamos de falar. Reorganizou, rearranjou, mas a massa camponesa continua sendo dominada pela nobreza. E quem vai ser o cachorro que vai latir e morder do rei é a nobreza. Beleza? Olha aí. Foi um sistema de exploração, então a primeira tá certinha, né? A 2, foi um sistema de exploração regulamentado pelo Estado executado através do comércio, sendo essencialmente a política econômica de uma era de acumulação primitiva. Vai ser a política mercantilista. Tá certinho também, né? Na verdade, todas as três são certas, né? Porque é um outro tipo de questão. A número 3, por favor. A
produção das colônias só é válida na medida em que possibilite lucros elevados aos comerciantes metropolitanos, detentores do monopólio sobre o comércio de importação e exportação das colônias. A colônia existe para atender às necessidades da metrópole, né? Isso aí. Então, fez um enxugamento de uma ideia, né? Agora, na evolução histórica europeia, os índices anteriores identificam elementos que foram fundamentais para quê? Letra A, desenvolvimento do modo de produção asiático. Marcou isso aqui, pode dar tchau para sua vaga, hein? Letra B. Modo de produção asiático é Egito, Mesopotâmia, pode crer? E os povos pré-colombianos, né? Pré-colombianos também. Inca, Maia, Azteca, que a gente fala modo de produção tributário. Tributário. E colocando aqui minha mãe só para você ver, né? Como que elas estão. É porque nesse período aí de quarentena eu tô sendo top model da minha filha e ela pintou e eu deixei e ficou assim mesmo, tá beleza? A letra B, Eu esqueci de tirar, pô. O fracasso. O fracasso das revoluções liberais do século XVII. As revoluções liberais do século XVII, elas vão triunfar, não vão fracassar. Justamente. Isso aqui não tem nada a ver. Que são revoluções burguesas. 17 e 18, né? A Revolução Inglesa no século XVII, a Revolução Francesa no século XVIII são as mais importantes. A letra C, a política de realinhamento imperialista do século XIX. Não, imperialismo do século XIX está ligado à segunda etapa da Revolução Industrial. Neocolonialismo. O neocolonialismo, outra conversa. A D, ó. Processo de transição do feudalismo para o capitalismo, sacou? Nas correções que a gente vai falando, o que cai de cada capítulo, ó, é isso, aí você vê na questão, ó, é isso, tá aí. É aquilo que eu comentei há minutos atrás, só um pouquinho, Ronde, volta só um pouquinho lá, aquilo que eu comentei há minutos atrás, transição do feudalismo para o capitalismo. Na verdade, o modo de produção capitalista ele vai se consolidar no século XVIII, com a Revolução Industrial. Mas entre os séculos XV, XVI, XVII e XVIII, coexistiram antigos traços feudais com novas relações capitalistas. Tanto é que só no século XVIII vão ser varridos de vez os resquícios feudais na Europa. Ocidental. Ocidental, porque na Rússia continua até no século XIX e no século XX. Mas estamos falando no contexto do Ocidente. Tá? Então é um processo de transição, aquela mudança que vai sendo feita lentamente, em que coexistem, a palavra é essa, restos de feudalismo com nascente capitalismo. Isso aí. E também poderia colocar mercantilismo, né, Delano? Poderia. Capitalismo comercial. Isso aí. Rearticulação das corporações de ofício. Então vamos lá. Propostos. Resultado das grandes mudanças ocorridas a partir da desagregação do mundo medieval, os estados nacionais modernos expressam um novo movimento vivido pela humanidade e se estruturam a partir de uma nova ordem econômica, política e social. A respeito desse tema, assinale o que for correto. Isso é aquela questão que a gente vai somando, tá? Vou botar a soma aqui. É, que eu confundi com a outra, vocês perceberam. Número 1. A unificação das leis, da circulação monetária e da justiça são algumas das características comuns dos Estados nacionais modernos? Perfeito. Unificou a lei, circulação de moeda, justiça. Essa não dá certo. As outras onde? Nos Estados nacionais modernos, os reis tiveram suas atuações limitadas por constituições elaboradas a partir de anseios populares. Eu não preciso de lema não, né, velho? 4, Delano. A montagem de um corpo burocrático, mantido por meio de tributos cobrados pelos reis, com o intuito de pagar as despesas públicas, as despesas do Estado, tornou-se típico do Estado Nacional Moderno. Perfeito. O rei agora tem o controle fiscal do Estado, recolhe, e aí ele pode ter uma melhor armada, um melhor exército, garantir privilégios, tributos, quando ele concentra em suas mãos, monta um corpo de burocratas, de funcionalismo público do Estado, mantido pelo rei por meio desses tributos que ele cobra dos... Lembrando que até hoje tem isso, né? Esse corpo burocrático até hoje é sustentado pelos impostos que o Estado cobra da população. Beleza? Então, a 1 está certa, a 4 está certa. A 8. Espanha e Portugal são exemplos de Estados nacionais modernos que se estruturaram sem qualquer auxílio, vínculo ou suporte da Igreja Católica, diferentemente do que ocorreu, como, por exemplo, na França. Não, a Igreja Católica ela está intimamente ligada à consolidação dos dois Estados. E da França também, né? E da França também. Que a França também é um país católico. Então, os reis católicos da Espanha, Portugal é um reino católico, e a França também, totalmente errado. Estão corretas? A 1. Porque fala sem qualquer auxílio e é totalmente com auxílio, beleza? E aí 1 e 4, então a resposta. Aí, ó que bonitinho. Soma 5, beleza? Vamos lá, essa aqui teve que dar uma...
Para poder caber. Daqui a pouco você dá um zoomzão na tela aí que você vê, irmão. Vai lá, irmão. Por enquanto, ainda é o rei e está a preparar-se para a noite. Despiram-lhe os camaristas, vestiram-no com traje da função e do estilo, passadas as roupas de mão em mão, tão reverentemente como relíquias santas. E isso se passa na presença de outros criados e pajens. Este que abre a gaveta, aquele que afasta a cortina, um que levanta a luz, outro que lhe modera o brilho, dois que não se movem, fazem nada, dois que imitam este, que também nada fazem, porcaria nenhuma, mas uns tantos que não se sabem o que fazem nem por que estão. Enfim, de tanto se esforçarem, todos ficou preparado o rei. Um dos fidalgos retifica a prega final, outro ajusta o cabeção dourado. O que você achou do retificar a prega final e ajustar o cabeção do bordado? Vamos aqui. Vamos lá, José Saramago. Todas as alternativas referem-se ao absolutismo monárquico, exceto uma. Nós falamos a vocês que esses estados centralizados evoluíram para o absolutismo, com o poder totalmente concentrado nas mãos do rei, né? E olha aqui, para dormir, para o rei se preparar para dormir, para se despir, todo um monte de ritual, um ritual em torno da figura do monarca. Então vamos lá. Todas as alternativas representam o absolutismo, exceto uma. Letra A, onde? A classe dominante, durante toda a era moderna, toda a época moderna, não era mais a mesma do período feudal, tanto política quanto economicamente. Claro que era, né? É um rearranjo. Aqueles que dominavam na época do feudalismo continuam a dominar aqui. Justamente, porque o camarada fala assim, aí a dúvida, né, Delano? Porque ele fala que não era mais a mesma do período feudal. Era. É igreja, é nobreza, é a mesma galera, com outras roupinhas ou funções, sim, mas que é a mesma época. Agora as outras aí. Vamos ler as outras, porque as outras estão corretas, só para a gente reforçar. A história do absolutismo monárquico é a história lenta, da lenta reconversão, da nobreza reconversão em um papel parasitário, o que lhe permitiu regalias. Você acabou de dizer isso. A nobreza passou por profundas transformações no período monárquico de centralização, mas nunca foi desalojada do poder político. Nunca, esteve sempre próxima a esse poder. Ela não foi mandada embora, o poder está na mão do rei, mas ela está lá, junto dele. Exerce junto com ele. O absolutismo era um rearranjo do aparelho de dominação, destinado a sujeitar as massas camponesas que, sublevadas, questionavam o papel tradicional da nobreza. Show de bola. E o Estado absolutista era uma nova carapaça política de uma nobreza atemorizada que passou a ocupar o lugar junto ao rei, se tornando cortesã. A nobreza viveu na corte. Beleza? E aí? Chegamos à última. Ao último. Vamos lá, o último então do dia, 53 minutinhos de aula. Conquistada a Espanha, Mussa, ou aqui é o Mussa, a gente não sabe, né? O chefe islâmico. É um chefe islâmico. Você pode colocar, e o muçulmano? Será que é por causa de quê? Será porque chamei de Mussa? Muitos chefes islâmicos normalmente são negros, né, brother? Pode ser. Vamos lá então. Conquistada a Espanha, Mussa, ou Mussá, dividiu o território da península entre os militares que vieram à conquista, da mesma maneira que entre eles distribuiu os cativos e os demais bem imóveis arrecadados como preso. Então deduziu o quinto das terras e dos campos cultivados, do mesmo modo que deduzira antes o dos cativos e objetos mortos. Quanto aos outros cristãos que estavam em lugares inacessíveis e em montes elevados, Mussa deixou-lhes os seus bens e o uso da sua religião, mediante o pagamento de um tributo. Onde? Observe, moçada, essa última frase. Os cristãos que estavam em lugares mais distantes, inacessíveis, né, o chefe islâmico permitiu que eles preservassem os seus bens, professassem a sua fé, desde que pagassem tributos, impostos a esse chefe islâmico. Olha a importância dessa última frase, que tem a ver com o que a questão pede. E olha a diferença também, só para comparar, do que acontece quando você tem uma expansão cristã num lugar e uma expansão muçulmana num lugar. Imagina, por exemplo, os cristãos portugueses e espanhóis chegando à América. Você não teve alternativa. Não teve tolerância. É cruz, fome, espada. Ou você se converte ou morre. E os que não se convertiam, índio, adulto, a maioria não vai. A maioria que vai se converter são os curumins, os piás, os novinhos. Então é a próxima geração que, tomando conta desde pequenininho, tendem a assimilar melhor. Agora não tem conversa, igual o Delano falou. Ou você vai se tornar cristão, ou você vai se tornar cristão. E mesmo essa expansão na África, fazia o cara se tornar cristão e trazia ele para cá para ser escravo.
O muçulmano ele te dá algumas possibilidades. A primeira possibilidade é: cheguei, conquistei o território, se converteu, você é igual. Igual. Igual como? Você é meu irmão de fé, filho de Allah. Eu não posso fazer nada com você, escravizar nem nada. Segunda opção, essa. Você quer manter a sua religião, então você me paga imposto. Ó, te dê a possibilidade de manter a sua. E é claro, tinha a terceira e última, que se você não se converteu, não pagou imposto para ter, você poderia ser derrotado na guerra, escravizado ou morto. Beleza? Então vamos lá. O texto apresentado faz menção ao processo de ocupação da Península Ibérica por povos de origem árabe, islamizados. Tais palavras registram. Como a conquista islâmica sobre os ibéricos, embora fosse militar, apresentou ações tolerantes. Olha, a última frase já mostra isso, né? Eles foram tolerantes, permitindo aos conquistados preservar, professar a sua fé, se preservar os seus bens, mediante o pagamento de impostos. As outras só para poder passar rapidinho. O caráter violento da jihad islâmica resultando em ações fundamentalistas sobre os inimigos religiosos. O texto mostra o contrário. É texto, tá, galera? É claro que a jihad ela é violenta, mas no pedaço que o texto apresenta ele não está falando isso. Letra C. O domínio do Império Árabe sobre a Península Ibérica envolveu somente aspectos religiosos. O texto não, fala de eu estou aspectos falando econômicos. Econômico, campo, terra, quinto. A dedidade. Que durante a conquista da Península Ibérica, os chefes islâmicos adotaram práticas econômicas que permitiram o florescimento do intercâmbio capitalista. Bom, gente, capitalismo do século XVIII. Capacidade dos cristãos para conseguir impor limitações à dominação islâmica na Península Ibérica, não teve capacidade, eles foram submetidos. Fechamos aí, né, Adelar? Fechamos, moçada. Até mais. Valeu, show de até bola. a próxima. Vejo vocês. Se cuida. Falou. Olha lá a Covid, hein? Show, até mais.